Então, nessa aula a gente vai trabalhar aqui com activities, beleza? Como eu já tinha comentado com vocês, lá no começo, essas activities aqui, elas vão ser um elemento, entre aspas, fundamental do nosso sistema Android, beleza? Tudo se baseia em relação a essas activities, ok? Sempre que eu estou trabalhando com uma activity, na verdade eu estou trabalhando com um conjunto de uma tela mais um controller. Então, a nossa tela mais o ponto Java que controla essa tela é a minha activity, beleza? Obviamente que se vocês forem pesquisar, muitos lugares vão falar que a activity é a tela propriamente dita, beleza? Só que a tela propriamente dita tem uma classe de controller para trabalhar com ela. Então, a activity ela é esse conjunto, beleza? Então, no caso, se eu for fazer um sistema com uma única activity, eu estou falando que eu vou fazer um sistema com uma única tela. Se eu for fazer um sistema multi-activity, eu vou estar trabalhando com múltiplas telas. Então, eu consigo fazer com que uma tela chame a outra, eu consigo passar parâmetros de uma tela para outra. Ou seja, eu vou ter várias telas, cada tela vai ter o seu controller, e eu consigo, no caso, trabalhar entre esses controllers. Então, consigo fazer passagem de parâmetro, retorno de parâmetro, toda a parte de comunicação entre essas telas, beleza? Então, por exemplo, eu posso fazer um sistema multi-activity, aonde a primeira tela é uma tela que tem um campo de texto e um botão, e o campo de texto você vai colocar o seu nome. Quando você apertar o botão, esse nome que está no campo de texto vai para a próxima tela e daí vai aparecer lá um boa noite, Prisiado. Beleza? Então, posso passar essa parametrização. Então, eu consigo gerar várias telas para o meu sistema e essas várias telas vão se comunicar, vão se conversar e vão ter parametrização entre elas. Beleza? Aí é importante, antes da gente ir para a parte de de texto ali, desculpa, decodificação, e analisar o ciclo de vida de uma activity. Activity igual a tela. Sim, eu posso falar isso sim, Matheus. Beleza? Então, uma activity pode ser determinada como sendo uma tela. Tá? Então, antes da gente vir aqui para o código e ir lá, eu quero mostrar isso aqui para vocês. É o ciclo de vida da nossa activity. Beleza? Então, deixa eu maximizar aqui. Então, esse aqui é o ciclo de vida de uma activity, beleza? Então, tem passos para que essa activity ela realmente esteja acessível para o usuário. Então, quando eu estou falando desse ciclo de vida, ou quando eu estou falando desse sistema Android aqui, ele vai ter um conjunto de métodos, beleza? E cada método vai ter uma característica para o meu funcionamento, beleza? Espera aí, deixa eu olhar o chat. Cadê o chat? Seria como o view que a gente já usou. Uma activity. Sim, Matheus, seria uma activity. E sim, Pierre, a view, ela faz parte da activity, no caso. Então, eu tenho a view, que é a minha tela, e tenho o controller. A junção dessas duas coisas geram a minha activity. Ok? Então, é a view mais o controller. Beleza? E ali sim, Matheus. Então tá. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o nosso ciclo de vida, beleza? Toda vez que a gente inicializar um aplicativo, que ele for instanciado, ele vai chamar esse método onCreate, que é o método inicial, que vai criar o meu aplicativo, ok? Então, ele vai ser criado, ele vai começar a rodar. Quando ele é criado, após o processo dele ser criado, ele vai chamar o método onStart, que vai fazer com que o aplicativo esteja visível para o usuário. Então, quando eu estou criando o aplicativo aqui, ou quando esse processo de criação está sendo feito, onde ele é feito uma única vez,
eu estou inicializando todo o processo por trás do aplicativo. Então, está sendo inicializada aquela instância virtual, aquela máquina virtual para aquele aplicativo rodar. E a gente viu já, né, que a gente consegue colocar código aqui dentro do create. Então, a gente pode fazer instanciamento ou fazer instâncias variáveis, fazer criação de elementos lógicos. Então, tudo que a gente fizer aqui dentro do create vai ser juntamente com a criação da instância do aplicativo, ok? E isso aqui é um instante onde o aplicativo ainda não está visível. Então, aquele momento onde a gente clica no aplicativo e ele demora, às vezes, para aparecer, quer dizer que ele está sendo criado. Então, ele ainda não está visível para o usuário, porque todos os elementos, todos os conjuntos de funcionalidade relativos a esse aplicativo estão sendo gerados no background, no back dele, no back do sistema, ok? Depois que tudo ficar pronto, depois que um create for totalmente executado, é chamado esse método start e a partir disso que o aplicativo ele começa a ser visível para o usuário, ok? Então tem um instante onde o sistema ele está startando, ok? Aonde esse aplicativo ele é visível, mas ele não é manejável pelo usuário. Então nesse momento aqui seria um momento onde eu estou carregando o aplicativo em si, ou carregando componentes de tela, carregando imagens, carregando todo o processo. Eu posso colocar coisas dentro do OnStart, ok? E eu vou saber que quando eu colocar coisas dentro do OnStart, ele vai chamar esse cara aqui pós-criação. A criação ela acontece uma vez só. O start do aplicativo ele pode acontecer mais de uma vez, beleza? A gente já entra nesse ponto aqui. Depois de startar o aplicativo, é chamado esse método de resumo, aonde ele vai estar visível e acessível para o usuário, beleza? Então, nesse momento aqui, ele está totalmente acessível. Então, é o momento onde a gente começa a conseguir utilizar o aplicativo propriamente dito. Vocês podem perguntar, Prisiana, mas, poxa, quanto tempo que leva isso aqui? Isso aqui, obviamente, vai depender do nosso aplicativo. Aplicativos que têm mais código no onCreate e no onStart vão levar mais tempo para ter essa parte de criação e essa parte de start. Aplicativos que têm menos conteúdo para ser criado, para ser startado, obviamente vão aparecer de forma mais rápida, beleza? Então, isso aqui tem um tempo médio muito rápido, que seria praticamente invisível para o usuário, certo? E daí, quando eu estou no resume aqui, eu estou com o aplicativo rodando totalmente ativo, beleza? Aí, o que que acontece? Eu posso fazer um processo onde ele vai ficar parcialmente visível. Então, posso, por exemplo, clicar no botão de gerenciamento, onde o aplicativo ele aparece na tela, mas ele aparece junto com todos os outros aplicativos. Então, nesse momento, ele está no pause, ele está pausado e ele é parcialmente visível. Eu não consigo acessar ele, eu não consigo fazer nada. A partir do momento que eu retorno para ele, ele vai chamar o resume novamente e vai estar visível para o usuário, ok? O que eu posso fazer também é parar o aplicativo. Então, posso, por exemplo, estar mexendo no aplicativo e clicar no Home, certo? Toda vez que eu clico no Home, o que que acontece? O aplicativo está escondido. Ele vai estar em background rodando. Ou seja, quando eu clico no Home, ele vai chamar o pause, vai pausar o aplicativo e depois vai chamar o stop para estopar esse aplicativo. Então, ele não está destruído, ele ainda está rodando em segundo plano. Só que, obviamente, que quando ele está parado, ele vai consumir uma quantidade de energia muito baixa e tudo mais, mas ele ainda está acessível para o usuário, mas ele está rodando em segundo plano. Se o meu aplicativo está parado e eu quiser voltar para ele, o que, que vai acontecer? Ele vai chamar o onRestart e depois o onStart. Vai fazer todo o processo de start de novo para depois chamar o resume e aparecer aqui para o usuário, beleza? Então, eu tenho todo esse ciclo de vida aqui.
E caso eu queira destruir o aplicativo, aí eu tenho que entrar no gerenciador e arrastar ele, matar. Daí ele vai fazer todo esse processo de pause, stop e destroy, ok? Então, existe esse ciclo de vida aqui para os aplicativos ou para as activities, ok? E elas vão estar sempre nesse processo. Obviamente que, por enquanto, a gente só viu esse create, porque ele seria, teoricamente, o mais importante no nosso início. Agora, a gente, sabendo que existem todos esses outros métodos aqui, a gente poderia começar a utilizar eles e, caso a gente queira, começar a fazer coisas dentro deles. Então, poderia instanciar uma variável no create, quando eu tiver um stop, eu posso desinstanciar. Então, vou limpar a parte de memória que eu estou gastando, reinstanciar ela no on restart. Então, tenho todo esse processo, ou tenho todo esse ciclo aqui, para que eu possa manejar o meu sistema, para que eu possa manejar minhas variáveis, para que eu possa manejar a minha atribuição de memória, ou para que eu possa manejar outros dispositivos. Então, por exemplo, quando eu chamar o on restart, eu vou ligar a câmera. Quando eu chamar o on stop, eu vou desligar a câmera, para que ela não fique ligada em background, aleatoriamente, consumindo energia. Então, tem todo esse processo por trás acontecendo, que é, obviamente, interessante de a gente entender quando a gente começa a mexer com essas activities aqui, eu começo a entender essas activities para que a gente possa trabalhar. Ele não pode voltar do stop para o pause? Não, Matheus. Marcos, desculpa. Não, ele não volta do stop para o pause. Ele sempre vai voltar para o start. Não tem como a gente fazer esse processo aqui. Ou não seria um processo correto de ser feito, né? O ciclo de vida é esse aqui. Então, ele não volta do stop para o pause. Ele sempre vai voltar para o start. Beleza? Respondido, Marcos? Beleza. Tá. O que eu estava falando? Era isso. Então tá. E daí quando a gente destrói o aplicativo, eu tenho uma função, um destroy, que mata ele, ok? Aqui eu tô toda hora falando aplicativo, tá, galera? Mas entendam que esse ciclo de vida é para cada activity. Então, se eu coloco um aplicativo com várias telas, esse processo aqui ele serve para todas as telas. Então, eu consigo com que cada activity tenha esse ciclo de vida dentro de um aplicativo. Um aplicativo com 3 telas pode ter esse ciclo de vida, ou vai ter esse ciclo de vida, para todas as 3 telas dele, ok? Então, isso também é importante para a gente tomar cuidado quando a gente está montando um aplicativo com várias telas, para que a gente não deixe todas as telas aparecendo no sistema ou consumindo recursos de forma desnecessária. Destroy ativo para finalizar. Isso, Matheus, o destroy, ele finaliza totalmente o processo. Para PT voltar para a tela, que é um restart aqui, beleza? Tem que passar esse parâmetro por um start daí. Ele faz isso automático, Flávio. Na verdade, ele vai fazer essas chamadas de métodos aqui de forma automática, não é a gente que chama eles, ok? Por isso até que quando o Marcos perguntou se daria para o stop voltar para o pause, não dá, porque é tudo automático isso aqui. O que a gente pode fazer é, a gente pode colocar código dentro desses métodos, beleza? Então, isso eu posso fazer. Se eu quiser usar o onDestroy, tem como usar o onCreate de novo para recriar? Sim, daria para fazer isso sim, Pierre. Então, até na verdade, a gente vai fazer alguns exemplos, alguns não, vamos fazer um exemplo disso, que vai ser um aplicativo multitela, onde a gente vai ter uma tela principal, vai abrir outra, destruir a tela e voltar para a principal. Então, eu consigo ficar fazendo esse processo de criação e destruir a tela. Porque, realmente, se eu faço um aplicativo multitela e eu não destruo minhas telas, elas começam a ficar empilhando, ok? Então,
Na verdade, quando a gente for trabalhar com Activity ou vai trabalhar com multitelas, a gente está empilhando essas telas. Então, se eu começo a criar tela, chamar tela, eu faço uma pilha. Todas elas estão, entre aspas, no pause ali, todas elas vão estar funcionando, vão estar consumindo. Quando eu começar a dar back, ele vai começar a desempilhar. Então, se eu não destruir a tela, for criando outra, vou ter um monte de tela, e quando eu ficar dando back, ele vai ficar voltando para 30 mil telas. Então, isso seria, digamos assim, um erro de processo lógico do ciclo de vida. Beleza? Até agora a gente usou só o onCreate, exatamente. Quando aperta o botão de voltar no Android, ele volta Activity Destroy. Pera, você perguntou se toda vez que a gente aperta no back ele chama um destroy direto? Isso, Matheus? Não necessariamente. Na verdade, ele chama o stop, dependendo do como a gente fizer o sistema. Então, a tela, o Activity, ela pode ficar só estopada, escondida, e a gente não sabe que ela está ativa. Beleza? Então, o back, ele não necessariamente destrói a nossa Activity. Ele só desempilha ela. Então, eu posso ficar com uma Activity estopada que não está na pilha e daí eu não consigo retornar para ela. Tá. O iFood não destrói. Você dá back, ele vai voltando. Exatamente. Né? Daí ele deixa tudo empilhado e daí você vai fazendo esse processo de voltar. E depende de aplicativo para aplicativo, né? Vão ter aplicativos onde é interessante você deixar todas as telas ativas para você fazer o roll normal voltar, ou vai ter aplicativos onde não faz sentido você voltar para a tela anterior. Então, você, quando chama uma próxima tela, já pode destruir a inicial. Então, ela não fica empilhada. Isso de ficar empilhando acontece com o botão de voltar do Android. Ele fica reativando a questão em pause. Tá, já respondi ali, beleza. Pause o app fica em segundo plano. Sim, eu consigo no pause deixar o app em segundo plano. Ele já fica em segundo plano aqui, né? Beleza? Tranquilo aí, galera? Não tranquilo. Beleza? Não, beleza. Fez sentido? Não fez sentido nenhum. Sussa? Tranquilão? Beleza. Então, isso aqui é bacana justamente porque, né, vai ser extremamente importante para a questão de criação de aplicativo, porque, né, dificilmente a gente cria um aplicativo com uma tela só. Ou seja, dificilmente a gente cria um aplicativo com uma activity só. Ok? Então, para a gente analisar aqui, ó, eu tenho os métodos, né? Então, tem as explicações aqui do que eles são chamados, quando que eles são chamados, beleza? O único que é realmente obrigatório ter lá no código é o onCreate, que é o que, quando a gente inicializa um novo projeto, aparece. Os demais, eles não são obrigatórios da gente implementar, né? Então, eles ficam escondidos lá dentro do código, mas eu posso gerar esses métodos no meu código, sim, e a gente vai fazer isso daqui a pouco, beleza? Daí, deixa eu voltar aqui para vocês. Daí, uma outra coisa, era lá, um crate que lateral, um strike que as telas secundárias. Não, Matheus, porque todas as telas são uma activity, no caso. Então, o onStart, ele vai startar o processo, ele vai, entre aspas, instanciar os elementos, né? O create, ele cria as instâncias as instâncias de máquina virtual e as instâncias do aplicativo, e o onStart vai instanciar os elementos de tela, ok? Mas não telas secundárias, porque cada tela é uma activity. O onCreate cria a base da parada, exatamente. Ele vai criar a máquina virtual, vai instanciar a máquina virtual para que o aplicativo possa startar. E daí o onStart vai
digamos assim, deixar o aplicativo apresentável, vai fazer todas as instâncias de elementos gráficos, beleza? E uma coisa bem importante para a gente conseguir analisar essas activities ou conseguir analisar esse ciclo de vida aqui que eu mostrei para vocês, vai ser esse logcat. O que vai ser esse logcat aqui? Esse logcat é uma forma de a gente apresentar mensagens na hora de debugar o sistema, beleza? Então ele funciona tanto no simulador quanto no nosso Android físico, ok? Só que, obviamente, né, o Android físico ele tem que estar conectado no PC que eu estou trabalhando, que senão, obviamente, ele não consegue mandar a mensagem para aparecer na tela. Então, a gente vai ter um logcat lá no nosso Android Studio que vai apresentar todas essas mensagens. Então, a gente consegue colocar as mensagens aqui. Então, eu tenho mensagens do tipo de texto, de debug, de info, de warning e de erro. Então, eu consigo trabalhar com todas elas e consigo dar níveis diferentes para elas. Beleza? Então, vocês vão ver que esse logcat aqui ele vai ser uma forma da gente debugar. Cada activity é uma VM. Na verdade, Flávio, o aplicativo tem uma VM e cada activity tem uma instância dentro dessa VM. Beleza? Cada activity é um processo da VM, isso. Esse logcat parece aqueles printf de debug, exatamente. Só que, na verdade, o logcat ele seria o print de debug, só que correto, digamos assim. Em vez de eu dar um print, eu faço essa questão do logcat. Por quê? Todos os aplicativos eles têm um arquivo de log. Então, tudo que vai acontecendo no aplicativo vai sendo armazenado nesse arquivo de log. Então, quando a gente está usando esse logcat, na verdade, a gente está pegando informações e colocando no arquivo de log. Beleza? Então, o logcat ele vai servir justamente para isso. Beleza? Então, entre aspas, sim, uma forma da gente dar printf no nosso código e analisar a estrutura, analisar o que está acontecendo. Então, a gente consegue desde colocar valor de variável até mensagens específicas para saber em que momento do código que a gente está. Então, vai ser justamente essa ideia aqui, onde a gente vai colocar aqui alguns logs, né? Na verdade, a gente vai colocar logs aqui, cadê? A gente vai colocar os logs dentro de cada um dos nossos métodos do ciclo de vida, para a gente justamente ver o que acontece conforme o aplicativo vai rodando. Então, quando eu dou back, quem que é chamado? Então, aparece ali no logcat e a gente consegue trabalhar com isso. Beleza? Então, a ideia é a gente trabalhar com todo esse ciclo de vida aqui para que a gente entenda o processo em cima dele. Beleza? Ok, pessoas? E aí, tranquilo? Então, tem o ciclo de vida ali, a gente vai testar esse ciclo de vida com o logcat. O logcat vai ser o nosso printf, vai ser o nosso sistema de log para balizar tudo. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos primeiro trabalhar com esse logcat, ver a questão do ciclo de vida, e daí depois a gente vai começar a realmente programar a activity para funcionar. Ok? E passar parâmetro entre elas, criar várias e por aí. Então, vamos vir aqui para o nosso Android Studio para a gente começar a fazer esse processo. Então, eu já criei um novo projeto chamado aqui Ciclo, beleza? Então, esse primeiro exemplo que eu vou fazer aqui vai ser só para a gente colocar o logcat e testar o aplicativo e ver o ciclo de vida funcionando, beleza? Então, a gente vai só, entre aspas, fazer isso. Então, vamos lá. O que iremos fazer aqui? Então, a gente vai
pegar e vai inicializar ali o sistema de log. Então, primeiro, antes de tudo, para inicializar esse sistema de log aqui, eu vou dentro do create mesmo, colocar ele, certo? Eu vou vir aqui,